Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa semana Gabaritando Direito Penal. Que bom que você veio, que bom que você aceitou o meu convite e se inscreveu para participar dessa semana junto comigo. Eu sou o Felipe Novaes, sou professor de Direito Penal, advogado criminalista e tenho muitos anos de experiência na preparação de concursos públicos. E nessa semana eu vou te ajudar a gabaritar questões de direito penal. Por isso a semana é chamada de Semana Gabaritando Direito Penal, porque nós vamos estudar aqui métodos que vão ajudar você a aumentar o seu índice de acertos em questões de direito penal, em provas de concurso e no exame de ordem. Esse é o meu objetivo nessa semana: fazer com que você melhore o seu índice de acertos e assim conquiste a sua aprovação, tendo direito penal como uma das matérias-chaves para isso, como uma das matérias que vai te ajudar a chegar lá, que vai ajudar você a conquistar esse objetivo. E isso pode parecer bom demais, né? Como é que eu vou, em 3 aulas, conseguir instrumentos, ferramentas para melhorar o meu índice de acerto em questões? Como é que eu vou, nessa semana de estudos, com essa carga horária que a gente terá, melhorar o meu índice de acertos, melhorar a minha forma de responder as questões, melhorar a minha estratégia de estudo e ainda aprender alguns pontos teóricos de direito penal? Você pode estar pensando, isso não é verdade, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou desistir agora, eu não vou nem assistir o resto. E eu queria te dizer que eu não aprendi isso num livro, eu não estou induzindo ou supondo que isso é possível. Eu fiz isso na prática. Eu dou aula há 20 anos. Em 2003, eu comecei a dar aula especificamente para concursos públicos. E desde então, eu faço isso diariamente. Seja nas turmas presenciais, antes de começar a pandemia, seja online a partir de 2007. Eu não me tornei professor online agora por causa da pandemia, por causa do isolamento social. Desde 2007 eu dou aula para turmas online. Inicialmente turmas telepresenciais, o curso onde eu dava aula gravava as aulas e enviava para serem passadas numa sala de aula numa cidade do interior, e depois as aulas online via internet, pelo canal do curso onde eu trabalho e mais tarde por minha iniciativa, por meio de cursos próprios meus. A pandemia, obviamente, colocou todos nós em casa e isso incentivou muitas pessoas a começarem a dar aula online. Para mim foi um incentivo para continuar fazendo isso e para tornar isso mais pessoal, para tornar isso uma coisa mais minha, menos relacionada a uma grande empresa, a um grande curso preparatório, mas algo feito aqui na minha casa, da minha sala de casa para você. Porque eu sou como você, eu em algum momento decidi me preparar, decidi estudar, decidi trabalhar, decidi que eu precisava ter sucesso naquilo que eu fazia, e agora com essa pandemia eu decidi por isso novamente. Se você está aqui assistindo essa aula, se você acompanhou as 2 semanas de lives que eu fiz, você certamente também tomou essa decisão. A decisão de que você precisa estudar, de que você precisa se aperfeiçoar, de que você não pode ficar parado. Parece que agora a gente vai começar a sair do isolamento social, vai começar a retornar para as nossas vidas, parece que agora a gente vai começar a entender o que mudou no mundo e como é que o mundo vai ficar depois disso tudo que aconteceu. Mas uma coisa é certa, os concursos públicos acontecerão, e se você estiver mais preparado para eles, eu tenho certeza que você vai chegar lá melhor do que aqueles que simplesmente ficaram parados, do que aqueles que simplesmente desperdiçaram metade de um ano, né? A gente já tem aí metade do ano, um ano que foi meio perdido para muita gente. Mas eu tenho certeza que se você está aqui assistindo essas aulas é porque você decidiu que essa metade desse ano não seria perdido para você. Como eu decidi também para mim. Como eu disse, nós somos iguais nisso. Eu decidi ensinar mais aos meus alunos, fazer lives, lançar essas semanas de estudos gratuitos, é a terceira que eu lanço. Teve uma em março, teve uma em maio, e agora, abril, maio, e agora essa no mês de junho. Então, eu não fiquei parado. Eu falei, não, eu vou produzir, eu vou gravar minhas aulas, eu vou gravar a aula dos meus cursos, mas eu também vou distribuir muito conteúdo gratuitamente na internet para os meus alunos. Eu vou pegar a minha experiência de sala de aula, a minha experiência que de certa forma estava lá só para quem pagasse por ela, e vou trazer gratuitamente para a internet. E é isso que eu tenho feito. Mas eu também quero te dizer que não adianta só eu dizer para você que eu sou capaz de fazer você gabaritar questões de direito penal, que eu sou capaz de fazer com que você chegue num nível de direito penal que o direito penal vai deixar de ser uma preocupação para você.
Não adianta só eu te dizer que nessa aula de hoje eu vou te ensinar um mecanismo de se atualizar com a legislação que vai antecipar muito o seu tempo de atualização, que vai agilizar o seu processo de atualização e que, além disso, eu vou pegar a mudança mais recente em matéria penal, que é o pacote anticrime, e vou estudar alguns temas com você para que você não erre mais esses temas, temas chaves, para que você não erre mais esses temas nas provas. Não adianta só eu dizer isso para você. Não adianta só eu tentar convencer você de que você deve assistir o restante dessa aula porque eu sou capaz de fazer isso contigo. Eu quero que você ouça outras pessoas. São depoimentos rápidos, bastante curtos. Em um minuto e pouco, a gente volta aqui para começar o nosso estudo. Mas eu quero muito que você preste atenção no que essas pessoas vão falar para você. Porque essas pessoas, há alguns meses, eram como você. Pessoas que estavam estudando para o exame de ordem ou que estavam estudando para um concurso público e que conseguiram ter êxito. Foram todos meus alunos. Uma delas é hoje minha colega, dá aula também. Então, só para que você perceba que você também pode conquistar isso. São pessoas iguais a você. São pessoas que tiveram dificuldades como as que você tem. São pessoas que tiveram dificuldades como aquelas que você passa no seu dia a dia. Cada uma delas com a sua peculiaridade. Algumas com mais conforto, outras tendo desafios maiores, mas todas elas conseguiram o objetivo delas, todas elas conseguiram a aprovação, todas elas conseguiram melhorar o índice de acerto delas estudando comigo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu poderia te dizer, eu tive um aluno que passou, eu prefiro que você ouça deles. Então eu vou colocar agora os depoimentos para que você entenda que isso é possível. Qual é o meu objetivo com isso? É que você perceba que você está diante de uma oportunidade de estudar direito penal de forma melhor, uma oportunidade de aprender como estudar direito penal. Eu não quero só te dar aula de direito penal nessa semana. Eu quero te mostrar também que você pode aprender a estudar, aprender a se atualizar, se tornar menos dependente de aulas, menos dependente do que eu mesmo faço. Eu vou te ensinar a forma como eu faço. Quando eu quero me atualizar na legislação, quando eu quero me manter atualizado, como é que eu faço? Quando eu vou atualizar os meus livros, eu tenho livros escritos, como é que eu faço? Quando eu vou preparar minha aula para a Escola de Magistratura, a Emerge aqui no Rio de Janeiro, onde eu treino os candidatos que vão fazer o concurso da magistratura, como é que eu faço para saber se eu estou atualizado naquele ponto e entregar o mais atual para eles, entregar o melhor para eles? Mas antes da gente começar a falar especificamente do conteúdo, eu quero que você ouça essas pessoas, porque eu acho que elas têm coisas importantes para dizer. Em 2013, eu comecei a estudar para concurso público e em direito penal, uma pessoa que foi essencial na minha preparação foi o professor Felipe Novaes. Foi ele que me ensinou penal de verdade, sem contar que ele adivinhou a peça que iria cair, que foi uma grave execução, me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia de aula. Quem quer estudar prescrição penal é um excelente professor, explica muito bem sobre as nuances que tem desse tema tão complicado do direito. E se você está procurando um professor interessado e com uma boa didática, eu acho que o professor Felipe Novaes é a pessoa correta. Professor Felipe, obrigada. Hoje eu sou defensora pública há 4 anos no estado do Rio de Janeiro. Fui aprovada nas 5 primeiras posições em mais de 2 concursos em que eu prestei. E, além disso, sou colega do professor Felipe no curso Fórum, do aula de Direito Penal e Criminologia. E se hoje eu consegui me tornar advogado, foi graças a ele. Obrigado, Novaes. Pois é, essas pessoas são como você. Elas estavam num determinado ponto e conseguiram chegar a outro onde estava o objetivo delas. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. Eu quero que você, em primeiro lugar, tenha clareza de onde você está e de onde você quer chegar e que se espelhe nessas pessoas. Se você achar que eu estou muito distante de você, porque eu já dou aula há muitos anos, porque eu já sou um profissional há muitos anos, essas pessoas também estão, de certa forma, iniciando. Elas estão um pouco à frente de onde você está, mas elas estão na caminhada do sucesso profissional, na caminhada da conquista, das conquistas profissionais delas. Eu sempre tenho dito que entre o lugar onde você está e o lugar onde você quer chegar, existem vários pontos por onde você terá que passar. É aquela velha história, não existe só o 8 e o 80. Entre o 8 e o 80 existem outras 72 possibilidades de posições. E você vai ter que galgar uma a uma. Quando a gente olha só para o 80 e diz assim, mas essa menina deve ter conseguido estudar muito, ela hoje é até professora, ela hoje é defensora pública e tal, eu acho que eu não consigo.
Você não tem que pensar lá na frente. Você tem que pensar na trajetória que você vai desenvolver. E eu quero estar ao seu lado nessa trajetória, pelo menos durante essa semana, dando a você ferramentas e pontos da matéria, pontos de direito penal, que vão ajudar você a chegar até lá, que vão ajudar você a atravessar esse caminho e chegar no ponto onde você quer. Mas sempre focando no próximo passo, sempre focando no passo seguinte, sempre focando naquilo que você pode fazer nesse momento para alcançar isso depois. Então, o nosso objetivo nesse conjunto de aulas é esse. O nosso objetivo nesse conjunto de aulas é ensinar para você métodos, ensinar para você ferramentas e rever com você conteúdos para que você já tenha uma percepção de como isso funciona, para que você já possa hoje, por exemplo, ao final dessa primeira aula, pegar algumas questões de prova e perceber que aquilo realmente ajudou. Para que você possa hoje, no final dessa sua primeira aula, pegar o seu código, o seu Vademecum e entrar na internet e fazer a atualização dele usando a metodologia que eu vou te ensinar a seguir quando a gente começar a falar sobre esses pontos. Então eu quero que você se sinta muito bem-vindo, quero que você esteja comigo nesse período. Quero te dizer que durante essa semana o nosso grupo do Telegram, o nosso canal do Telegram vai ficar funcionando com várias postagens. Então se você chegou até aqui e não entrou para esse canal do Telegram, aqui do lado tem um link, você clica ali no link que você vai ter acesso ao canal do Telegram e lá no canal do Telegram a gente vai ter muitas informações complementares, muitos pontos complementares, é importante que você esteja lá, além de facilitar a divulgação das aulas. Dizer que a aula 2 está no ar, que eu coloquei um vídeo específico no ar, eu acho que é legal para que você possa entrar, para que você possa assistir. Isso pode funcionar melhor do que ficar no e-mail. Às vezes o e-mail vai para a caixa de spam, você não recebe, então o canal do Telegram, basta você clicar aqui ao lado, você vai entrar no canal do Telegram e lá eu vou ter muito mais facilidade de te dar informação. Só para você ter uma ideia, aquelas lives que a gente fez, que estão todas disponíveis lá, mais de 4.000 pessoas entraram para o canal. 3.800 e poucas, eu acho, no último número que eu olhei antes de começar essa gravação. Então seja bem-vindo também ao canal do Telegram, ele vai ser um acesso de informação entre nós ali, um acesso importante de informação entre nós ali. E nesse canal a gente vai ter muitas informações. Depois eu vou levar você para o meu canal maior. Eu tenho um canal de Telegram maior, um canal com muita informação, e aí você vai para esse canal também. Mas essa semana eu quero concentrar você no canal específico do Telegram para a nossa semana da aprovação. Então clica aqui do lado e entra nele. Bom, o que eu quero tratar com vocês nessa nossa primeira aula é atualização legislativa. Manter a legislação atualizada é algo extremamente importante. Quantas vezes já aconteceu de você olhar uma questão de prova anterior ou até mesmo fazer uma questão de prova e reparar que você errou aquilo, que você não acertou no gabarito porque você não sabia que aquela era a resposta de acordo com uma mudança trazida pela lei, de acordo com uma evolução legislativa. Se manter atualizado com a legislação é essencial para quem quer aprovação em concurso público, para quem quer se dar bem num concurso público. É da essência disso, é obrigatório que você se atualize com a legislação, que você se mantenha dessa forma. E o que eu vou ensinar a você, ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinho, eu aprendi olhando na internet, aprendi fuçando o site da Presidência da República, do Palácio do Planalto, na parte de legislação. Um dia eu cliquei em cima do número da lei, eu vi que era clicável, e aí ao clicar em cima do número da lei, abriu um formulário, uma espécie de ficha daquela lei, e aí eu fui ver os itens que estavam ali por curiosidade, e percebi que ali há um grande roteiro de atualização que pode facilitar muito a nossa vida. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Depois eu vou pegar alguns pontos de atualização recentes e vou aprofundar teoricamente por acreditar que são questões possíveis em prova. Mas o que eu quero é que você aprenda nesse momento a usar essa ferramenta. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês o site do Palácio do Planalto. Nada demais aqui, ok? A gente entrou no Google, eu entrei no Google e coloquei lá Palácio do Planalto, legislação. Se você entrar no Google e colocar Palácio do Planalto Legislação, logo a primeira opção que vai aparecer é essa aí. Você vai abrir essa página aqui, que é um grande banco de dados da legislação brasileira. E aí você vai aqui dentro ter várias possibilidades.
legislação federal, legislação histórica, legislação estadual, algumas questões relativas ao judiciário, algumas questões internacionais. Então você vai ter aí vários pontos. O primeiro ponto logo aqui é a legislação federal. Então você abrindo a legislação federal, você tem aí a Constituição, os códigos, as leis ordinárias, as leis delegadas, as leis complementares, os estatutos, as medidas provisórias e assim por diante. Vamos pensar aqui com a nossa matéria, né? Eu sou professor de Direito Penal, então vamos usar aqui o Direito Penal como sendo a nossa referência, como sendo o nosso exemplo para a gente poder analisar. E aí eu vou pegar aqui códigos. Eu cliquei em cima de códigos, vai abrir uma página somente de códigos. Código Civil, Código de Processo Civil, ele tem aqui o atual e o anterior, não sei bem por que o anterior ficou aqui. Código Penal, Processo Penal, Código Tributário, tudo quanto é código. Toda a nossa legislação codificada vai aparecer aqui. Eu vou pegar o Código Penal, que é o que me interessa, vai abrir o Código Penal. Quando abrir o Código Penal, ele vai abrir uma versão integral do Código Penal. O que é uma versão integral do Código Penal? É a versão original, e aí eles vão riscando o texto conforme as alterações. É super confuso, né? A parte geral, por exemplo, que mudou toda em 84, não sei se você sabia disso, né? Acredito que sim, mas a parte geral do Código Penal, ela foi toda modificada em 1984. Desde 1984, que a parte geral do Código Penal não é mais a original. O Código Penal é de 1940, mas a parte geral dele é toda de 1984. Foi a Lei 7.209 que revogou do artigo 1º ao 120 e colocou um novo no lugar. Por isso você está vendo aí tudo riscado. Do 1º ao 120 está riscado porque foi tudo alterado pela lei de 1984. Se você não quiser ter essa visão, você pode abrir o texto compilado, né? Quando é uma lei que já teve muitas alterações, ela te dá essa opção do texto compilado, que aí é o texto atual, é o texto que está vigente nesse momento, e aí você não tem aqui mais a visão das modificações. Mas não é isso que eu quero mostrar para você. Vamos lá, voltando atrás aqui. Eu quero atualizar meu Código Penal. Eu tenho aqui um Vademecum que eu comprei no início de 2018. A gente já está em 2020. Eu quero atualizar o meu Código Penal. Então eu vou vir aqui, né, aquele caminho que a gente viu, vou clicar no Código Penal. Quando abrir o Código Penal, eu vou clicar aqui no número dele. Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Se você clicar aqui, vai abrir uma ficha de catálogo da lei. A data dela, 7 de dezembro de 1940, a ementa dela, Código Penal, a situação dela, ela está vigente, não consta revogação, o chefe do governo na época, a origem dela veio do Poder Executivo e assim por diante. E aqui embaixo ó, vai abrir uma lista de alterações. Nessa lista de alterações, você tem as leis em ordem cronológica, da mais antiga para a mais atual. Então, a primeira mudança logo no Código Penal foi lá em 1951. Em 1951 foi alterado o artigo 63 do Código Penal. Depois você vai evoluindo aqui, né? Então, a Lei 4.451, por exemplo, alterou o artigo 281, e assim vai. Quando você vai evoluindo aqui, você vai chegando às leis mais recentes. Então você tem aqui uma ficha, e é isso que surpreende muita gente nem sabia disso, uma ficha de atualização do Código Penal. Todas as leis que atualizaram o Código Penal estão aqui. As três últimas estão ali, ó, clicáveis. A Lei 13.869 de 2019, que alterou, revogou o parágrafo 2º do artigo 150 e alterou o artigo 350. A Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que alterou o artigo 25, o artigo 51, o artigo 75 e assim por diante. E a Lei 13.968, que alterou o artigo 122. Vamos clicar aqui ó, no pacote anticrime, que é a Lei 13.964. Quando você clica nela, abre a mesma ficha dessa lei. Então, aquela mesma ficha que a gente viu ali do Código Penal, aparece aqui uma ficha dessa lei. Você vem aqui, ó, texto integral. Tá vendo aqui, ó, link, texto integral. Pronto, abriu o texto, estão aí as alterações. Então, vê, o pacote anticrime, logo no artigo 2º, altera o Código Penal. E aqui você tem todas as alterações. Então, você abriu o seu Vademecum, viu que ele é de 2018. Seguiu esse passo a passo,
Vamos voltar aqui tudo para você ver. Entrou no site, é que ele abriu em outra aba, vamos lá. Entrou no site da Presidência da República ou do Palácio do Planalto, em legislação, clicou em códigos, escolheu o Código Penal, poderia ser o Código de Processo Civil, clicou no número dele, abriu a ficha catalográfica dele. Nessa ficha, você tem uma lista de alterações. Você quer saber as últimas alterações, o seu código já é de 2018, então você quer saber as alterações de 2019. Você veio aqui, clicou no pacote anticrime. Texto integral, tá aí, pronto. Estão aí as alterações. Você pode imprimir, colocar dentro do seu código de estudo. Você pode escrever no seu caderno, você pode comparar com a versão que você tem impressa com a versão aqui da atualização e assim você atualizou o seu Código Penal. Vamos dar um outro exemplo. Vou deixar aqui o pacote anticrime aberto, vou voltar aqui. Vamos dar um exemplo envolvendo uma lei especial. Vamos pegar aqui, ó, leis ordinárias. Vocês sabem que as leis penais são leis ordinárias. Então vamos pegar aqui uma lei ordinária. Lei ordinária. Vamos pegar uma lei bem conhecida. Vamos pegar a lei de crimes hediondos. Você está lá com o seu vademecum, claro. Você já está vendo no seu vademecum que o número da lei de crimes hediondos é lei 8.072 de 90. Então você vem aqui em 1990 e procura aqui a lei 8.072. Quase chegando, chegamos. Está lá, ó, lei 8.072 de 90 dispõe sobre os crimes hediondos e tal. Aí você clica nela. Abriu a lei de crimes hediondos. Como ela já teve muitas mudanças, ela também tem aquela opção de texto compilado e tal, mas não é isso que eu quero ver. O que eu faço? Clico no número da lei, em cima do número da lei. Pronto. Abriu a ficha de modificações. Olha quantas leis já alteraram a lei de crimes hediondos. Vejam só quantas leis já alteraram a lei de crimes hediondos. O seu vademecum é de 2018, você vai olhar de baixo para cima as alterações mais recentes. Você vai ver que tem duas aqui, ó, que provavelmente não tem no seu vademecum. Uma que foi feita em dezembro de 2018 e outra que foi feita em dezembro de 2019. A de dezembro de 2018 foi a que incluiu a progressão de regime específica da gestante, mas isso acabou sendo alterado depois pelo pacote anticrime, né? Então, você vai direto aqui para o pacote anticrime e analisa as alterações feitas pelo pacote anticrime na lei de crimes hediondos. Você já sabe aqui que essa lei alterou a lei de crimes hediondos. E aí você vai lá e busca a alteração nela. E isso é em qualquer lei que você faça. Você quer ver na lei de drogas, você vai lá em leis ordinárias, você sabe que a lei de drogas é de 2006, você vem aqui em 2006, você está com a lei aberta, né? Você sabe o número dela, você sabe que a lei de drogas é a lei 11.343. Então você vai procurar aqui a lei 11.343, 11.343 e vai clicar nela. Está lá, institui a política de drogas e tal. Clica em cima do número, abre a ficha da lei. Abrindo a ficha da lei, estão aqui, ó, todas as alterações que ela já teve. Está lá o campo das alterações, você vem aqui e procura cada uma. Está aqui de novo o pacote anticrime, que o pacote anticrime também alterou a lei de drogas. Então você tem aí as alterações trazidas pela legislação mais recente no âmbito da lei de drogas. E isso é suficiente para que você atualize a sua legislação. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês aqui é um método que eu utilizo. Quando eu quero atualizar a minha legislação, quando eu quero saber quais foram as últimas mudanças no Código Penal, quando eu quero saber quais foram as últimas mudanças no Código de Processo Penal, quais foram as últimas mudanças na Lei X ou Y, eu abro esse instrumento, verifico nele as modificações, olhando sempre de trás para frente naquela ficha. Pronto. Não corre o menor risco da editora ter errado, esquecido de colocar alguma coisa. Não corre o menor risco de estar estudando num livro e não perceber uma atualização porque o autor esqueceu de citar. Não corre o menor risco de esquecer de atualizar o meu livro. Quando eu vou atualizar o meu livro, eu faço isso. Ah, tem que atualizar o livro para a edição 2021. Eu vou abrir aqui em novembro de 2020, eu vou abrir aqui e vou olhar o que mudou na lei até ali. E aí eu vou consultar aquelas leis. E quando eu consultar aquelas leis, eu vou saber exatamente quais foram as mudanças. Então, às vezes você fica procurando no vademecum as atualizações. Ah, eu sei que o pacote anticrime mudou coisas no Código de Processo Penal. Mas quais foram as coisas? Aí você pega o vademecum novo que você acabou de comprar
e fica lá no Código de Processo Penal procurando o número do pacote anticrime lá para saber o que atualizou, o que não atualizou. Olha que doideira. Quando, na verdade, se você seguir esse padrão, você vai entrar direto no pacote anticrime e vai ver as mudanças ali. Porque você já sabe que foi aquela lei que alterou o CPP. E o pacote anticrime é famoso, né? Todo mundo comentou, eu gravei vídeos no meu Instagram e tal, no meu canal do YouTube, que aliás está aqui do lado também, né? Aqui tem o meu Instagram e meu canal do YouTube. Se você ainda não é meu seguidor, dá uma clicadinha aqui para você seguir. Então, eu coloquei lá, todos os professores gravaram, é uma lei bastante famosa. Mas tem outras que não são. O exemplo que a gente deu aqui envolvendo o Código Penal, eu vou voltar aqui antes de botar na tela, para vocês não ficarem aí cansados. O exemplo que a gente deu aqui na atualização do Código Penal, pronto, voltei lá para a ficha do Código Penal. Será que você sabia disso? Será que você sabia que o crime de induzimento ao suicídio, depois do pacote anticrime, foi a última mudança feita no Código Penal? Que o crime de induzimento ao suicídio agora não é mais crime de induzimento ao suicídio, é crime de induzimento ao suicídio ou à automutilação. Você clica aqui na lei, texto integral, está lá, ó, o novo crime do artigo 122 do Código Penal. Então esse é um método de atualização da lei que quando eu mostro para os meus alunos, em sala de aula, quando eu mostro para os meus alunos da minha comunidade, eles ficam todos muito felizes. Por que ficam todos muito felizes? Porque não sabiam disso, não tinham essa informação, não conheciam essa forma. Depois deixa aqui embaixo, né, aqui embaixo tem uma caixa de texto, deixa aqui embaixo o seu comentário de se você conhecia essa forma de se atualizar, se você conhecia esse mecanismo de atualização ou se você se deparou com ele agora. Normalmente as pessoas se depararam com ele agora. Então deixa aqui um comentário, eu quero saber. Vai agora aí embaixo, né, dá uma pausadinha no vídeo, desce aqui e comenta aí se você já conhecia o processo de atualização ou não. Se foi uma novidade para você. Hoje, ao longo do dia, eu pretendo responder todas essas perguntas aqui embaixo. Então, pode vir aqui embaixo, pode colocar o seu comentário, pode deixar aqui o seu comentário consignado, que eu pretendo responder a todos. Vou me esforçar aqui o máximo possível. Às vezes são tantos comentários que o Facebook bloqueia. Esses comentários aqui são via Facebook. Então você tem que logar no Facebook e deixar o seu comentário. Mas desce aí, é super simples. Se você tiver com o Facebook aberto aí no computador ou no telefone, ele vai fazer automático. E aí deixa o seu comentário que eu quero saber se você já conhecia esse método de se atualizar com a legislação ou não. Legal? Ou não. Então vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa. Vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu voltar aqui para o Código Penal, a gente tem aqui as alterações feitas no Código Penal. E vocês sabem que talvez a alteração mais relevante, recente no Código Penal, foi a alteração feita aqui pelo pacote anticrime. O pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019, 13.964 de 2019. Ela foi publicada no dia 24 de dezembro, numa edição extra do Diário Oficial da União, ou seja, ela foi sancionada pelo presidente da República e publicada numa edição extraordinária, já tinha meio que fechado o dia, já era Natal ali e tal, foi publicado. Mas ela teve vacácio, né? E o vacácio dela só terminou no dia 23 de janeiro de 2020, ok? Então é uma lei que só entrou em vigor mesmo, só passou a ser exigida das pessoas em 23 de janeiro de 2020. Então, até lá, o pacote anticrime estava em vacatio legis. A vacatio legis dele foi de 30 dias, foi do dia 24 de dezembro ao dia 23 de janeiro. Em 23 de janeiro, o pacote anticrime passou a ser exigido. É importante lembrar que o pacote anticrime traz mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal e nas leis extravagantes, em muitas leis extravagantes. Na lei de drogas, na lei de crimes hediondos, na lei de lavagem de dinheiro, na lei de organização criminosa, ou seja, ele altera muitas leis. Ele altera muitos dispositivos legais e traz alterações que são de essência mesmo. No Código de Processo Penal, são alterações tão importantes, juiz de garantia, acordo de não persecução penal, são alterações no sistema de prisão preventiva, são alterações tão importantes que o Supremo Tribunal Federal precisou, por meio de uma ADIM, conceder liminar para suspender alguns artigos porque não daria tempo de implementá-los em 30 dias, durante o recesso. Então suspendeu. Depois veio a pandemia e aí a gente não faz a menor ideia
de quando a ADIM será julgada e esses artigos voltarão ou não a ter eficácia. Mas a parte toda do direito penal está valendo. Todas as alterações que eu vou mostrar agora estão valendo. Então eu quero dar um passeio aqui nessas alterações com conteúdo, para você aprender também aqui pontos que certamente cairão em prova. Certamente, no próximo exame de ordem, nos próximos concursos públicos, certamente o pacote anticrime será cobrado. Então, eu mostrei a você como se atualizar, uma ferramenta, um veículo de atualização, e agora eu quero mostrar a você algumas atualizações. Então, vamos abrir aqui o texto integral. Está aí o pacote anticrime, e logo no começo ele traz as alterações no Código Penal. As alterações realizadas no Código Penal. Ele traz aqui uma primeira alteração no crime de lesão, na excludente do crime de legítima defesa. Então, uma alteração aqui no parágrafo único do artigo 25, que é a legítima defesa. E essa alteração é uma alteração que eu particularmente reputo não ser muito relevante. Porque quando o legislador cria esse parágrafo único e diz assim, observados os requisitos do caput, ele não cria nada novo, né? Porque se eu tenho que observar os requisitos do caput, então a legítima defesa já seria legítima defesa no caput do artigo. Porque eu preciso observar os requisitos do caput. E se eu devo observar os requisitos do caput, aquilo que seria legítima defesa já será mesmo legítima defesa. Então, não tem aqui nenhuma mudança essencial nesse sentido. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de algum crime. Ou seja, o que o legislador está fazendo aí é apenas deixar claro que quando um agente de segurança pública, um policial, um militar, um policial civil, um policial federal, um guarda municipal, os profissionais que integram a segurança pública, artigo 142 e 144 da Constituição, atira num criminoso que mantém a vítima como refém durante a prática de um crime, ameaçando de morte, ameaçando matá-la se não deixarem ele fugir, ameaçando matá-la se não cumprirem alguma exigência que ele está fazendo, quem atira nele atira em legítima defesa. Mas isso, ele diz, se satisfeitos os requisitos do caput. Então é necessário ter uma agressão injusta, atual e iminente, é necessário que eu haja com moderação. A lei não está autorizando aqui a matar, como alguns chegaram a dizer. Alguns leigos, né? Alguns menos informados. Não, o que a lei está dizendo é, olha, ratifico, reafirmo que quando um policial agindo em legítima defesa, ou seja, cumpridos os requisitos do caput, age contra um criminoso que mantém a vítima como refém, isso é legítima defesa. A lei não precisava dizer isso, isso já era legítima defesa. Ou seja, se os requisitos do caput estiverem satisfeitos, é legítima defesa. Se não estiverem, não é. Não mudou nada. Legal? Então, não há aqui nenhuma mudança muito substancial. A segunda mudança é relevante, é uma mudança na execução da pena de multa. É tema certo de prova de concurso público. Quem estuda para concurso público sabe disso, né? Isso aqui vai cair num concurso público. A mudança veio na contramão da jurisprudência do STJ voltar com a competência da execução da pena de multa para a vara de execução penal. Desde a Constituição de 88, quando a multa foi considerada como dívida de valor e se impediu a prisão por ela, vocês sabem que a Constituição de 1988 ela impede a prisão por dívida, né? Mas que o Código Penal previa a possibilidade de que, não havendo pagamento da multa, o condenado fosse preso. Então havia uma conversão, esse artigo 51 do Código Penal previa a conversão da pena de multa em prisão. Foi condenado a uma pena de multa, não pagou no prazo, ela era convertida em prisão e ele ficava preso lá X tempo por causa da pena de multa. Com a Constituição de 88 se passou a entender que isso não era mais possível, que a gente não deveria prender as pessoas em razão do inadimplemento da pena de multa, porque a Constituição proibiu a prisão por dívida. E como ela proibiu a prisão por dívida, então a gente não deve mais prender o devedor quando ele não paga a dívida dele. Mas aí surgiu uma dúvida. Então o que faz com a multa? Executa, cobra. Mas cobra como? Com qual procedimento? Com procedimento de processo civil?
com procedimento de processo fiscal, como se fosse um tributo ou como se fosse uma dívida civil. Quem é o credor? É o Estado, beleza. Mas quem faz a cobrança é o MP criminal? Ou quem faz a cobrança é a Procuradoria da Fazenda? Porque é um dinheiro que a Fazenda vai arrecadar. E onde ele faz? Faz na vara de execução penal ou faz na vara de fazenda pública? Então essa foi a grande divergência. Tá bom, a pena de multa originariamente. Pagou, pagou. Não pagou, executa. Mas executa aonde e quem executa? Onde eu vou executar? Na própria vara de execução penal, porque ela tem natureza penal, ou na vara de fazenda pública, já que ela é dívida ativa junto ao Estado? E quem tem a atribuição de executar, o MP ou é a Procuradoria da Fazenda? O STJ chegou a entender que era a Procuradoria da Fazenda na vara de fazenda. Só que em 2019, antes do pacote anticrime, o STF disse que não. Disse que ela não perdia a natureza penal e que, portanto, era o MP na vara de execução penal. A pena de multa não perde a natureza penal, então quem deve executá-la é o MP na vara de execução penal. E aí criou essa regra aqui. Mas disse que a Procuradoria da Fazenda e a vara de fazenda teriam uma competência residual, ou seja, se o MP não fizer na VEP, pode o procurador da Fazenda fazer lá na vara de fazenda. Me parece que agora a lei acabou com essa possibilidade, né? A lei é muito clara, agora dizendo, transitado em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. A novidade, ó, foi essa frase aqui, o resto já existia. A novidade, a mudança com o pacote anticrime foi essa frase, perante o juiz da execução penal. E quando ela diz perante o juiz da execução penal, o que ela está dizendo para nós? Olha, não pode mais ser no juízo de execução fiscal. Não pode mais ser com a Procuradoria da Fazenda. Tem que ser na vara de execução penal, tem que ser o MP. Então, aquela competência residual que o STJ falou, aquela competência residual que o STJ enxergou, não, tem uma competência residual. Se o MP não fizer na vara de execução penal, pode o procurador da Fazenda fazer na Fazenda Pública. Não tem, não. Não tem, não. Está vendo como se manter atualizado é importante? Isso vai ser questão de prova. Isso vai ser. Eu vejo a questão CESP certo ou errado. Eu vejo a FGV perguntando isso numa múltipla escolha na OAB ou em outro concurso, a FCC. Vejo isso caindo numa prova da magistratura primeira fase com muita clareza, ou do MP primeira fase com muita clareza. Então, um tema importante, né? Às vezes, e o pior, né, é que às vezes a gente olha e fala assim, não, pô, pena de multa, ninguém nem fala disso, e aí passa batido, e puta, é muito relevante, vai cair em prova, pode anotar. Pode anotar. Se nos próximos concursos não cair, você volta para me cobrar, eu tenho certeza que cairá em prova nos próximos concursos. Absoluto. É cara de prova. E a gente com a experiência, né, de anos preparando para concurso, vendo prova, vendo questão, a gente tem esse cheiro, né? Isso aqui, ó, tem cheiro de prova. Tem cara de prova, né? Tem jeito de prova. Então essa experiência, é por isso que é bom a relação com o professor, né? Por isso que é bom estar num curso bom, num curso que tenha pessoas com experiência, capacitadas e tal, porque a gente tem o cheiro da prova, né? A gente olha e fala assim, cara, isso aqui é a cara da banca tal, isso aqui é a cara da banca X, isso aqui é a cara de um concurso para tal carreira, porque cai com muita frequência e aí a gente consegue, a gente aprende isso, né? A gente aprende o tema que é o tema de cada tipo de concurso. Vamos olhar mais algumas atualizações aqui nessa nossa primeira aula. A gente tem uma atualização que eu acho que essa é bem conhecida de todo mundo, de que no artigo 75 do Código Penal, o tempo máximo de execução de pena privativa de liberdade, que até então era de 30 anos, passou a ser de 40 anos. Então houve uma mudança aqui no artigo 75 do Código Penal, tanto no caput quanto no parágrafo único, alterando o limite de execução da pena para 40 anos. Lembrem-se que, segundo o STF, esse limite não é usado para calcular benefícios, né? Ou seja, os benefícios penais continuam calculados com a pena toda. E lembrem-se que isso aqui, evidentemente, é uma nova lei para pior. E sendo nova lei para pior, não pode retroagir a fatos anteriores. Ou seja, se aquele preso está sendo condenado por crimes que ele praticou antes de 23 de janeiro,
a unificação vai continuar sendo com 30 anos. Somente depois de 23 de janeiro, os crimes depois, né? Porque lembre-se que o que rege o direito penal no tempo é a data do crime. E não a data da condenação, não a data da unificação da pena, não. É a data do crime. Então a gente só vai poder contar com esses 40 anos quando ele for condenado a mais do que 40 por crimes praticados depois de 23 de janeiro de 2020. Depois que isso entrou em vigor. Então é importante que se tenha isso em mente, né? É importante que se tenha essa concepção disso em mente. Então, depois do dia 23 de janeiro, praticou um crime e foi condenado a 15 anos. Tá. Praticou um outro, foi condenado a mais 10, 25. Ah, mas ele já tinha outros antes em 15. Não pode, vai ser 30. Enquanto for somando o crime anterior para chegar aos 40, vai ter que ser anterior, 30. Beleza? Agora, crimes depois do dia 23, a data do crime. Praticou um crime, 15 anos. Praticou outro, 10 anos. Aí foi condenado por um outro a 30 anos. Ah, legal. Então agora eu tenho 15 mais 10, 25, mais 30, 55. Todos os crimes praticados depois de 23 de janeiro. Unifica para 40 anos. Então a unificação para 40 anos vai ser apenas com crimes novos. Ela não pode retroagir, porque a lei penal não retroage em prejuízo. A lei penal só pode retroagir em benefício. Ela não pode retroagir em prejuízo. Vamos olhar aqui uma outra modificação, eu não vou seguir aqui um passo a passo, eu quero ir para uma modificação de parte especial, que me parece bem importante, né? Alteração feita no roubo. Lá no crime de roubo, pessoal, olha aqui, ó, tá aqui, ó, 157, crime de roubo. Lá no crime de roubo, o legislador manteve o caput, manteve o parágrafo 1º, manteve o enunciado do parágrafo 2º, esses pontinhos aqui, né, significa que foi tudo mantido, mas incluiu o parágrafo 7º. O que é o parágrafo 7º? Aumento de pena pela arma branca. Voltou o aumento de pena da arma branca. O legislador já tinha tirado esse aumento de pena em 2018 e agora ele voltou com o aumento de pena da arma branca. Obviamente que ele não pode retroagir. Então, todos os crimes de roubo praticados com arma branca anteriores a 23 de janeiro vão continuar sem aumento. E lembra, né, do seguinte, tinha o aumento, deixou de ter. Tinha o aumento, em 2018 deixou de ter. Loucuras do legislador brasileiro. Quando deixou de ter, novatio legis in melius. Retroage para todo mundo. Beleza? Retroage para todo mundo. Aí, passou o tempo, 23 de janeiro de 2020, volta a ter. Novatio legis in pejus. Não pode retroagir. Então, como não pode retroagir, a gente vai ficar daqui para trás sem aumento de pena. Beleza? De 20 de janeiro para trás, sem aumento de pena. 23, né? 23 de janeiro para frente, aí volta a ter o aumento de pena. Lembre-se, data do crime. Então é necessário que se verifique a data do crime. Qual foi a data deste crime? E aí, vendo a data do crime, a gente vai ter essa solução. Ou não tem o aumento, porque o crime foi praticado até dia 22 de janeiro de 2020, ou já tem o aumento de pena, porque o crime foi praticado do dia 23 de janeiro para frente. A outra novidade no roubo, criou o parágrafo 2º-B. Se a violência exercida ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena aplicada. A arma de fogo já aumentava a pena. A arma de fogo já estava no parágrafo 2º-A, como sendo um aumento de pena de 2/3. Então já havia uma causa de aumento de pena de 2/3 quando usasse arma de fogo. O que fez o legislador agora? Um aumento de pena de dobro, para quando essa arma de fogo for de uso restrito ou proibido. Então ele aumentou ainda mais a pena quando se tratar de uma arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido. É um aumento ainda maior. É isso que o legislador está fazendo. Ele está fazendo um aumento de pena ainda maior para quando essa for a hipótese. Obviamente não pode retroagir. Se ele praticou o crime até dia 23/1, vai ficar com a lei anterior. A partir dali, vai ter esse aumento maior. É um aumento criticável, né? Porque se nós formos pensar,
O aumento de pena pela arma de fogo não deveria ser pelo calibre dela, ou pelo tipo dela, ou se ela é restrita, ou se ela é permitida. O aumento de pena pela arma de fogo deveria ser pelo grau de lesão. Então, se a gente chegar à conclusão que a arma de fogo de uso restrito tem um grau de lesão maior, de perigo maior, tudo bem. Mas se a gente entender que é o mesmo num roubo ali, o aumento de pena não deveria acontecer. Tudo uma questão de analisar sob o prisma da proporcionalidade. E aí decidir se deve ou não. Eu acho que com armas como um fuzil, por exemplo, a gente vai ter uma lesividade maior. E aí se justifica o aumento de pena. Mas é difícil, né? Analisar caso a caso. Isso poderia ser deixado para o juiz analisar entre o mínimo e o máximo ali, o quanto de pena que ele vai colocar e aí realizar ou não. E aí realizar o aumento num patamar único, né? Ou num intervalo de patamar. Ou seja, havia outras soluções aqui, que eu não vou perder tempo falando, mas havia outras soluções aqui para não ficar essa separação entre as duas armas. Eu vou analisar apenas mais uma mudança por hoje, né, e aí eu acho que vai ser o suficiente. Né? Então vamos aqui olhar a mudança do estelionato. Lá no estelionato, a mudança foi uma mudança benéfica para o réu. O que o legislador fez? Mudou a ação penal do estelionato. A ação penal do estelionato, que era uma ação penal incondicionada, como a maioria dos crimes patrimoniais, né? A maioria dos crimes patrimoniais tem ação penal incondicionada. O legislador mudou a ação penal para condicionada à representação. Ou seja, no crime de estelionato, agora a vítima tem que representar para que o Estado promova a ação penal. Se a vítima não representar, o Estado não poderá promover a ação penal, ok? Não poderá promover a ação penal. Então, é importante que se entenda isso, né? Que se entenda que que a ação penal agora vai depender de uma iniciativa da vítima. Se a vítima não tomar a iniciativa de representar, o Estado não poderá promover. Mas ele trouxe exceções aí. Se o crime for contra a administração, ou seja, o Estado é vítima, continua sendo incondicionado. Se o crime for contra criança ou adolescente, que são os menores de 18 anos, continua sendo incondicionado. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência mental, independente da capacidade dela, né, basta ser deficiente mental, a ação penal será incondicionada. E se o crime for praticado contra maior de 70, não sei por que ele não usou 60, né, que é o idoso, então cuidado, né, não é para qualquer idoso, é só para o maior de 70 anos de idade. E aí, 70 anos de idade ou incapaz. Então a gente tem aí a incapacidade também aparecendo nesse momento aí. Então é importante que se entenda que essas são exceções. Né? Crimes contra o Estado, crimes contra criança ou adolescente, crimes contra pessoa com deficiência mental, crimes contra o maior de 70 anos ou pessoas incapazes. Nessas hipóteses, do parágrafo 5º, a ação penal vai continuar sendo incondicionada, vai continuar sendo uma ação penal incondicionada. Legal? Então aqui a gente tem essas situações de condicionamento à representação. Me parece que isso é uma mudança meio absurda, né? Porque se a gente for pensar, o estelionato não é o crime patrimonial menos grave. O furto simples é menos grave. A apropriação indébita é menos grave. E são crimes de ação incondicionada, ou seja, a vítima não apita ali, a vítima não decide ali. Agora o estelionato, que é mais grave, a vítima apita. A vítima toma a decisão, a vítima que vai dizer se quer ou não a ação penal. Então isso é muito louco, né? Porque compara com a apropriação indébita. Se você chega para mim e diz assim, Felipe, o João esqueceu o telefone dele aqui, posso deixar com você e você entrega para ele amanhã? Olha só, o João esqueceu o telefone dele aqui, posso deixar com você e você entrega para ele amanhã? Aí eu respondo para você, tudo bem. Pode deixar o telefone comigo, eu entrego para ele amanhã. E realmente eu pretendo entregar para ele amanhã. Você deixou comigo, eu pretendo entregar para ele amanhã. Aí durante a noite eu vou dar uma olhada no telefone, saber qual é o modelo e tal, vejo que é um telefone top, o mais recente e tal, decido ficar com ele. Qual é o crime? Apropriação indébita. Qual é a ação? Incondicionada. Beleza? Apropriação indébita, porque o meu dolo de ficar surgiu quando eu já estava na posse de boa-fé. Então, apropriação indébita. A posse se iniciou de boa-fé, sem dolo. O dolo surgiu já durante a posse, apropriação indébita.
Agora, se você chega para mim e diz assim, Felipe, o João esqueceu o telefone dele aqui, posso deixar com você para você entregar para ele amanhã? E aí eu já penso assim, vou dar um golpe nesses dois. Vou falar que sim, mas vou pegar esse telefone e vou ficar para mim. Estou vendo que ele está novinho, vou pegar ele e vou ficar para mim. Aí eu te engano. Sim, claro, eu entrego para o João, sim, pode deixar comigo. Aí você deixa comigo e eu, fico com o telefone para mim. Qual é o crime agora? Estelionato. Estelionato. Porque eu estou te colocando em erro, fazendo você acreditar que eu vou entregar para ele, quando eu já sei que eu não vou entregar para ele. Então o crime agora é estelionato. E aí a ação penal é condicionada à representação. Olha só que doido. Que loucura. Então, no crime de ação penal incondicionada, menos grave, num crime de ação penal condicionada, sendo ele mais grave, tendo ele a fraude como meio, o engano como meio. Então, na verdade, ou o furto simples, a apropriação indébita e o estelionato deveriam se tornar condicionados à representação ou deveriam ser todos mantidos de forma incondicionada. E ainda há um segundo ponto aqui crítico. Como transformar a ação penal do estelionato em ação penal condicionada à representação, quando muitos dos estelionatos a gente não sabe nem quem é a vítima. Imagina o seguinte, um amigo meu, já deve ter acontecido com algum conhecido seu, teve o WhatsApp dele clonado e a pessoa mandou mensagem para 100 pessoas pedindo uma ajuda financeira. Ah, fulano, tudo bem, eu estou aqui, estou com um problema financeiro, meu banco negou meu crédito, será que você não tem como me ajudar pagando R$1.000 para alguém por mim? Uma fraude bem conhecida. O cara mandou para 200 contatos. A gente tem 200 estelionatos iniciados aí. A fraude se iniciou, temos 200 estelionatos em execução. 5 pessoas caíram, transferiram dinheiro, as outras não, porque deu tempo de alertá-las. Legal. Quantas foram à delegacia? Porque se você for pensar, ele não é vítima. A vítima é quem pagou o dinheiro. Então, se ele foi na delegacia, opa, tudo bem, ó, meu WhatsApp foi clonado, pegaram dinheiro de vários amigos meus. O delegado não vai poder fazer nada, nem instaurar inquérito. Porque ele não é vítima. A vítima é a pessoa que pagou o dinheiro lá. Então, como a pessoa que pagou o dinheiro é que é o sujeito passivo desse estelionato, a polícia não vai poder nem iniciar a investigação se esse sujeito passivo não for na delegacia. Beleza? E você vai na delegacia numa situação dessa? Depende, né? Talvez se você tiver perdido lá um dinheiro relevante, você até vá. Mas se você nem depositou o dinheiro, viu aquilo e falou assim, ah, duvido, o fulano jamais me pediria dinheiro, isso aí deve ser aquele golpe, deletou e acabou? Esse estelionato tentado, porque é um estelionato tentado, não vai ser investigado porque dependeria de representação. Então é importante que você tenha isso na sua cabeça, que você tenha isso em mente. Muito bem, senhores, já falamos demais, a gente tratou da ferramenta da atualização da legislação, não vai embora não, me ouve até o final. Da ferramenta da atualização da legislação, depois tratamos dos pontos de aprofundamento aqui, alguns pontos que eu queria atualizar vocês, então vimos aí algumas mudanças do tão comemorado e falado pacote anticrime, vimos, eu acho que, as mais importantes aqui de direito penal, e já falamos muito, né? Então eu não quero que essas aulas fiquem muito longas, muito cansativas, então eu acho que a gente pode interromper a aula aqui, mas antes de terminar, eu queria pedir a você para deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou da aula, deixe suas dúvidas, se você ficou em dúvida em algum ponto desses, deixa sua dúvida aqui embaixo, que eu faço questão de esclarecer para você, eu vou responder a você, eu pessoalmente, que respondo a todas elas, então pode deixar aqui embaixo que eu faço questão de responder a você, de trazer uma resposta para você. Eu queria também te pedir que você me siga nas redes sociais, entre aqui para o canal do Telegram, né, tá aqui do lado, ou me siga no Instagram, se inscreva no meu canal do YouTube. Eu quero muito que você venha ficar comigo, mesmo quando essa semana terminar, que você venha participar de tudo comigo, mesmo quando essa semana terminar, legal? Então fique atento ao seu e-mail, fique atento ao grupo do Telegram, ao canal do Telegram, para você ser avisado da aula número 2 quando ela for liberada. Você será avisado da aula número 2 assim que ela for liberada. E aí é importante que você clique aqui no Telegram, porque o Telegram eu acho que hoje é um grande canal, enquanto o e-mail muitas vezes vai para o spam, você não abriu naquele dia, acabou só vendo 2 dias depois, o Telegram está aí bem na sua mão, bem no seu bolso, então acho que o Telegram é uma forma de contato mais rápida
entre nós, então tenho certeza absoluta que você vai assistir. E na próxima aula, a gente vai continuar exatamente nessa mesma pegada. Venha assistir a próxima aula. Não deixe de assistir. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas não voltam para a segunda aula. Volte para a segunda aula. Eu tenho certeza que ela vai ser útil para você. Tenho certeza que você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou mostrar lá, como você se surpreendeu hoje com a questão da atualização legislativa. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre jurisprudência, como se atualizar na jurisprudência. E aí eu vou pegar a edição mais recente da jurisprudência em teses. Ela é de ontem. Legal? Ela é de ontem. E vou tratar com vocês aqui. Tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Então não deixe de voltar para a segunda aula, eu te espero lá. E eu vou deixar você agora com alguns depoimentos aqui de ex-alunos meus. Se você quiser assistir, será um prazer. A gente se vê na aula número 2. Tchau, tchau. Grande Felipe Novaes, muito obrigado, mestre, por todos os ensinamentos, por toda a experiência passada em sala de aula, de uma forma bem simples e didática, de assuntos que nunca tinha tocado no direito penal, não imaginava aprender de uma forma tão rápida, e toda a experiência também passada ali em sala de aula, todos os ensinamentos, as lições de vida, os aconselhamentos, as orientações, enfim. Você foi um grande professor nessa minha passagem nesse momento para a OAB, e não só para a OAB, mas para a advocacia também. Então, fica aqui meu muito obrigado, professor, e todos aqueles que tiverem a oportunidade de estudarem contigo, de fazerem um curso com você, não se arrependerão. É um investimento valiosíssimo, por você ser um professor de grande calibre no direito penal brasileiro. Um abraço. No ano passado, eu adquiri a comunidade do professor Felipe Novaes e foi a melhor coisa que eu fiz, porque é uma comunidade super completa. Ele fala das atualizações legislativas, jurisprudenciais, trata também de várias questões comentadas. Ele fala sobre a lei seca, e eu que estudo para concurso, isso é muito bom, ele me deu um super amparo. E fora que ele sempre tira dúvidas, então todo mundo que tanto que estuda para concurso ou que advoga, eu acho que deveria dar uma olhada, porque fez muito bem para mim e foi uma das minhas melhores aquisições no ano passado. Vou renovar e foi muito bom, então eu mega recomendo.